Você já se perguntou por que, depois de tudo o que te fizeram, quem te feriu simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto você fica aí, preso no ciclo da dor, da indignação e do silêncio? Talvez você tenha sentido aquela vontade quase incontrolável de provar o seu valor, de fazer essa pessoa entender, de uma vez por todas, o quanto ela perdeu. E quer saber a verdade? Esse desejo é mais comum do que você imagina. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de fazer exatamente isso, sem precisar gritar, discutir ou implorar por reconhecimento? Imagine a cena, aquela pessoa que te subestimou, te feriu, te tratou como se você fosse descartável. De repente começa a perceber que perdeu algo que nunca mais vai encontrar. E o melhor, ela percebe isso, sozinha, no silêncio, sem que você precise mover um único dedo para isso acontecer. A dor do arrependimento, meu amigo, pesa muito mais do que qualquer vingança explícita. E hoje você vai aprender como provocar exatamente esse efeito, de um jeito elegante, frio e absolutamente poderoso. O que ninguém te conta é que reagir, se justificar, implorar ou tentar provar algo só alimenta o ego de quem te feriu. E infelizmente é isso que a maioria faz sem perceber. Quanto mais você se explica, mais pequeno parece aos olhos de quem te desrespeitou. Só que existe uma outra estratégia, muito mais inteligente e infinitamente mais eficaz. Uma estratégia que os grandes mestres do estoicismo já utilizavam há milhares de anos para dominar qualquer situação, qualquer provocação, qualquer traição. Hoje você vai descobrir como virar o jogo. Vai aprender a fazer com que quem te feriu carregue o peso do arrependimento, talvez pelo resto da vida. Mas antes, já te aviso, esse não é um caminho para quem busca vingança barata, discussões rasas ou confrontos infantis. É um caminho para quem quer se tornar tão valioso, tão raro, tão absolutamente inacessível, que a única reação possível de quem te perdeu é se afogar em silêncio no próprio arrependimento. Então, se você está cansado de ser visto como fraco, descartável ou simplesmente alguém fácil de ser deixado para trás, fique comigo até o final. Porque ao longo deste vídeo, você não só vai entender a lógica por trás desse jogo psicológico, como vai dominar, de forma prática, cada detalhe dessa estratégia. Agora, aperte os cintos, porque o que vem seguir tem o poder de mudar não só a forma como você lida com quem te feriu, mas também a maneira como você se enxerga daqui para frente. Por que quem te feriu acha que venceu? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas existe um motivo muito claro para quem te feriu achar que venceu. E esse motivo é cruel, desconfortável, mas extremamente real. É o seu silêncio, acompanhado de dor. Quando você some, mas some ferido, quando se afasta, mas deixa claro que está despedaçado, essa pessoa se sente poderosa. Ela interpreta seu silêncio como rendição. Acredita que tem algum tipo de controle sobre você. E sabe o que é ainda mais pesado? É que, na cabeça de quem te desrespeitou, cada demonstração de tristeza, cada sinal de que você ficou abalado, é visto como uma espécie de vitória pessoal. É como se, lá dentro, essa pessoa dissesse para ela mesma: eu realmente tinha razão, eu sou mais importante, eu decido quem vale ou não. Isso é aqui que a maioria erra feio, porque acha que se afastar, sumir ou até ignorar vai resolver, mas não percebe que faz isso com o peito aberto, sangrando, cheio de feridas visíveis. Ser humano, por natureza, tem uma tendência sombria de se sentir superior quando percebe que tem o poder de machucar alguém. É como se ferir desse uma falsa sensação de controle, de importância. E se você permitir que essa percepção continue,
Essa pessoa jamais sentirá sequer um pingo de arrependimento. Pelo contrário, vai achar que tomou a decisão certa, que te descartar foi a melhor coisa que fez. Sabe qual é o detalhe que ninguém te conta? Que quem te feriu só acha que venceu porque você, inconscientemente, entregou essa vitória de bandeja. Seja pelas mensagens não respondidas, pela tentativa de buscar respostas, ou até pelos sinais que você deixou no seu comportamento. Tudo isso vira combustível para essa pessoa se sentir acima. Epicteto dizia: não são as coisas que nos ferem, mas sim a opinião que formamos sobre elas. E enquanto sua opinião interna for de dor, de indignação, de injustiça, quem te feriu continuará acreditando que te controla. Mas a boa notícia, e eu te prometo, é que esse jogo pode virar de um jeito tão elegante, tão silencioso, que quem hoje se sente vitorioso, amanhã vai se afogar em arrependimento. A partir de agora, eu vou te mostrar exatamente como começar a virar essa chave. E tudo começa pelo erro mais comum, aquele que te faz parecer fraco e que, sem você perceber, dá prazer para quem te feriu. Existe um erro que, infelizmente, quase todo mundo comete depois de ser ferido. E acredite, esse erro não só te faz parecer fraco, como ainda alimenta diretamente o ego de quem te machucou. Esse erro tem nome: tentar provar valor para quem te desvalorizou. É aquele impulso quase automático de querer mostrar que você é incrível, que a pessoa errou, que você não merecia ser tratado assim. Só que sabe o que isso gera? Exatamente o oposto do que você espera. Quanto mais você tenta provar que vale a pena, mais você entrega a mensagem de que está desesperado por reconhecimento. Na cabeça de quem te feriu, soa mais ou menos assim: olha só, ainda corre atrás, ainda precisa da minha validação. E isso, meu amigo, faz essa pessoa se sentir no controle absoluto da situação. É cruel, eu sei, mas é exatamente assim que funciona o jogo psicológico das relações humanas. O pior de tudo é que esse erro nem sempre é feito de forma explícita. Muitas vezes ele se esconde em coisas sutis. Uma postagem indireta nas redes sociais, uma curtida estratégica, aquele famoso sumiço, esperando que a pessoa venha atrás. Tudo isso é percebido. E sabe o que ela entende? Que você ainda está ali na palma da mão. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. E é exatamente isso. A sua missão, a partir de agora, não é provar que você vale. É simplesmente se tornar tão grande, tão centrado, tão elevado, que quem te perdeu olhe e pense: o que foi que eu fiz? Só que para isso acontecer, existe um primeiro passo muito poderoso e poucos sabem usar. Se você entendeu que tentar provar algo só te diminui, então chegou o momento de aprender a arte mais silenciosa e devastadora que existe: o poder oculto do silêncio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um tipo de silêncio que não tem nada a ver com fuga nem com fraqueza, e muito menos com indiferença forçada. É um silêncio que simplesmente destrói, de forma lenta e cruel, o ego de quem te subestimou. E sabe por quê? Porque ele não vem acompanhado de tristeza nem de dor. Ele vem carregado de presença, de força, de uma ausência que grita mais alto do que qualquer palavra. O que você precisa entender é que o ser humano só sente falta daquilo que percebe como valioso. Se você some, mas continua dando sinais de que está mal, que sente falta, que está esperando algo, não funciona. Mas quando você some, e some de verdade, com uma energia de quem simplesmente não se importa mais, algo muda. Uma inquietação começa a nascer do outro lado. Essa pessoa que antes te julgava pequeno começa a se perguntar: por que não reage?
Por que não corre atrás? Por que está tão quieto? E é nesse momento que o desconforto cresce. Porque ela percebe, mesmo que inconscientemente, que perdeu algo que estava muito além do que ela imaginava. E esse vazio não dá trégua. O silêncio bem aplicado é, na verdade, um grito ensurdecedor. Ele não pede explicações, não busca respostas e não suplica por reconhecimento. Ele apenas existe. E na existência desse silêncio, quem te feriu começa a travar uma batalha interna, onde não existem mais certezas, apenas dúvidas. E sabe o que o ser humano mais teme? O desconhecido, a incerteza. A sua ausência, quando carregada de força, começa a provocar uma sequência de pensamentos no outro lado. Será que você encontrou alguém melhor? Será que percebeu que merece mais? Será que, enfim, acordou e percebeu o quanto é valioso? Cada uma dessas perguntas vira uma picada lenta, que machuca muito mais do que qualquer discussão, qualquer revanche ou qualquer indireta. E é justamente agora que entra um dos movimentos mais poderosos que alguém pode fazer na vida de quem te feriu. Simplesmente desaparecer da existência dessa pessoa. Mas existe um jeito certo de fazer isso. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora. Desaparecer da vida de quem não te merece não é simplesmente sumir, bloquear ou evitar. Isso é pouco, é básico, é previsível. Desaparecer de verdade vai muito além. É quando você retira não só a sua presença física, mas também sua energia, seu olhar, sua atenção, absolutamente tudo que um dia você entregou. E acredite, essa ausência pesa. O erro de muita gente é achar que se afastar fisicamente já resolve. Mas lá no fundo, continua acompanhando redes sociais, stalkeando, dando aquele famoso confere para saber se a pessoa percebeu sua falta. Só que isso não é sumir. Isso é se esconder olhando pela fresta da porta. E quem faz isso não provoca arrependimento, provoca alívio. Porque quem te feriu sente que, mesmo longe, ainda tem você na mão. Desaparecer de verdade é quando você some da vida da pessoa e da sua própria dependência por ela. Não existe mais busca, nem curiosidade, nem vontade de saber. Seu foco se volta totalmente para a sua própria vida, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E acredite, isso provoca um desconforto tão grande no outro lado, que nenhuma discussão no mundo seria capaz de gerar. E é aí que acontece algo curioso. Enquanto você se reconstrói, cresce, evolui, quem te feriu começa, aos poucos, a perceber que aquele vazio que ficou não vai ser preenchido tão cedo. Ela tenta substituir, tenta distrair, tenta ignorar, mas nada funciona, porque sua ausência não foi um jogo, não foi um teatrinho, foi real. E aquilo que é real marca para sempre. Nesse momento, a ficha começa a cair. A pessoa percebe que perdeu não só alguém que a valorizava, mas perdeu algo que talvez nunca mais encontre. Alguém disposto, alguém presente, alguém que entregava mais do que recebia. E sabe qual é a pior parte para ela? É perceber que isso foi embora e não volta mais. É por isso que muitas vezes a sua ausência vale muito mais do que qualquer vingança. E se você acha que isso é forte, espere só até entender o verdadeiro motivo disso ser tão devastador. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Por que a sua ausência vale mais do que qualquer vingança? Existe algo que a maioria das pessoas simplesmente não entende sobre vingança. Ela só funciona quando vem disfarçada de indiferença. Porque toda vez que você tenta provocar alguém diretamente, esperando que essa pessoa perceba, você revela uma coisa terrível, que ela ainda te afeta. E não existe nada mais saboroso para quem te feriu do que perceber que ainda ocupa espaço na sua mente. Só que, quando você desaparece de forma genuína,
Quando sua vida começa a caminhar para frente, sem deixar rastros, sem dar sinal, sem buscar olhares, algo absolutamente devastador acontece. A pessoa percebe que, de alguma forma, ela foi apagada do seu mundo. Ela deixou de existir no seu universo. E isso corrói, isso quebra. Isso pesa de uma maneira que nenhuma vingança tradicional jamais seria capaz de causar. É aí que mora o verdadeiro poder da sua ausência. Porque ela não grita, não acusa, não expõe. Ela apenas existe. E quanto mais você cresce, quanto mais você demonstra, com ações, não com palavras, que está melhor, mais a dor do arrependimento começa a se instalar no outro lado. Primeiro vem a dúvida, depois o desconforto e, por fim, o vazio. E sabe qual é o detalhe mais cruel de tudo isso? É que quando a ficha cai, quando a pessoa percebe o que fez, já é tarde demais. Porque você não está mais lá para ser recuperado, para ser reconquistado, para ouvir desculpas esfarrapadas. A sua vida já tomou outro rumo. E nesse momento, a dor que ela sente é infinitamente maior do que qualquer dor que um dia você carregou. É por isso que sua ausência vale mais do que qualquer confronto, qualquer vingança, qualquer discussão. Porque ela se instala na mente, não como uma lembrança passageira, mas como uma ferida aberta que não cicatriza. A cada pessoa que ela tenta substituir você, a cada situação que lembra sua presença, a cada momento de silêncio, a dor aperta e é exatamente nesse ponto que você se torna, sem perceber, alguém absolutamente inalcançável. E agora eu vou te mostrar como assumir esse comportamento, que faz qualquer pessoa entender no silêncio que te perdeu para sempre. Existe um tipo de comportamento que simplesmente muda tudo. É quando você deixa de ser visto como alguém fácil, disponível, previsível e passa a ser percebido como algo raro, inalcançável, absolutamente valioso. E isso não tem nada a ver com postar fotos, fingir felicidade ou fazer joguinhos emocionais. Na verdade, quanto mais você tenta parecer forte, menos você é. A verdadeira força não se anuncia, ela se sente. O primeiro sinal desse comportamento é o foco absoluto em você. Quando sua energia, seu tempo e sua atenção deixam de ser investidos no outro e passam a ser 100% aplicados na sua própria evolução, tudo começa a mudar. Você se torna alguém ocupado demais, construindo uma vida que ninguém pode destruir. E quem te feriu começa a perceber aos poucos que não tem mais acesso. Outro ponto crucial é a sua imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são facilmente descartáveis, mas quando você some e volta diferente, quando muda suas rotinas, seus círculos, seus interesses, e não dá satisfação, não explica, não se justifica, você quebra completamente o controle que essa pessoa achava que tinha sobre você. E aí acontece algo mágico. Aquela pessoa que te desdenhou, que achava que você ia implorar, que você ia correr atrás, começa a perceber que perdeu algo que agora está muito acima do alcance dela. E quanto mais ela percebe isso, mais cresce dentro dela um vazio, uma angústia silenciosa misturada com arrependimento e impotência. Só que tem um detalhe ainda mais poderoso. Você não faz isso para provocar. Você não faz isso para se vingar. Você faz porque finalmente entendeu que sua vida vale infinitamente mais do que mendigar a atenção de quem não soube te valorizar. E é justamente isso que torna esse movimento tão cruel e tão elegante. E quanto mais você se torna essa presença inalcançável, mais quem te feriu começa silenciosamente a sentir sua falta. E essa falta não é qualquer uma. É uma ausência que pesa, que sufoca, que dói. E se você acha que isso já é forte, se prepare. Porque agora eu vou te revelar como você se torna uma presença que faz falta, até para quem tentou te diminuir.
Existe uma diferença enorme entre estar presente e ser sentido. E quando você entende isso, tudo muda. Porque ser uma presença que faz falta não tem absolutamente nada a ver com estar fisicamente próximo. Na verdade, é exatamente o contrário. É quando sua ausência pesa mais do que sua presença jamais pesou. Para se tornar alguém que faz falta, você precisa dominar uma coisa: a autossuficiência emocional. Quando você se torna alguém que não depende da validação de ninguém, que não precisa de aprovação, que não vive na expectativa de ser notado, você automaticamente se transforma em algo raro. E aquilo que é raro é impossível de ser ignorado. O segredo é simples, mas poderoso. Você para de ser previsível, para de se explicar, para de postar indiretas, para de mostrar para quem te feriu que você está acompanhando e começa a fazer algo que poucos têm coragem. Desaparece da realidade dessa pessoa e surge na sua própria vida como protagonista. E quanto mais você cresce, quanto mais você demonstra que está bem, não para exibir, mas porque realmente está, mas começa um filme silencioso na cabeça de quem te feriu. O que ele fez? Como conseguiu ficar tão bem? Será que me esqueceu? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu que nunca precisou de mim? E essas perguntas se repetem, sem parar. Vira uma tortura mental que não dá trégua. Nesse momento, nasce uma ausência que dói, uma ausência que corrói. Porque não tem como substituir alguém que você percebe tarde demais, que era absolutamente único. E é aí que você se torna aquela presença que não volta, que não responde, que não dá mais chance. E acredite, isso dói muito, mais do que qualquer palavra. Agora, se você acha que isso já é forte, se prepare, porque eu vou te revelar um gatilho psicológico tão poderoso, mas tão silencioso, que ele planta o arrependimento no coração de quem te feriu sem você precisar fazer absolutamente nada. Existe um gatilho tão poderoso, mas tão sutil, que quem te feriu nem percebe quando ele começa a se instalar. Só percebe quando já está no meio do vazio, no meio do desconforto, no meio daquela sensação angustiante de eu perdi e não tem mais volta. Esse gatilho se chama inversão de expectativa. Funciona assim: quem te feriu, te desrespeitou ou te tratou como descartável, faz isso na certeza absoluta de que você vai reagir de uma forma previsível, que vai tentar discutir, se explicar, buscar respostas, pedir para entender ou, no mínimo, demonstrar que ficou abalado. Só que quando você faz exatamente o oposto, algo quebra. De repente, você não manda mensagem, não busca resposta, não demonstra mágoa, não posta indireta, não tenta provar nada. Simplesmente some. Some com dignidade, com uma postura de quem, no fundo, percebeu que não era você quem precisava daquela pessoa, mas ela quem sempre precisou de você. E aí nasce um desconforto que, a princípio, é ignorado. Mas o tempo vai passando e aquele silêncio começa a incomodar. Começa a gerar perguntas, começa a corroer, e sem perceber, quem te feriu começa a te procurar, não no WhatsApp, não nas redes sociais, mas dentro da própria mente. Te procura nos pensamentos, nas lembranças, nas situações do dia a dia. E quanto mais te procura, mais percebe que não te encontra mais. Esse é o verdadeiro arrependimento silencioso. Porque ele não surge quando você briga, quando cobra, quando implora. Ele nasce quando você some. E no lugar onde você estava, só fica um espaço vazio, que nada mais é capaz de preencher. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que essa dor cresce exatamente no momento em que a pessoa percebe que agora você não volta mais. E sabe por quê? Porque sua energia mudou. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Porque quando você muda sua energia, o impacto é tão devastador, tão profundo,
que para quem te perdeu não existe mais saída. Existe uma coisa que desmonta qualquer pessoa, e não é ausência, não é silêncio, não é distância física. É quando você muda sua energia. Porque até aqui, quem te feriu se acostumou com uma versão sua, disponível, previsível, acessível, talvez até um pouco carente, esperando algum reconhecimento, algum sinal, alguma validação. Mas, de repente, essa versão simplesmente deixa de existir. O que antes era carência, vira presença. O que era ansiedade, vira foco. Aquela energia que um dia estava toda voltada para tentar ser visto, para tentar ser reconhecido, para tentar ser valorizado, agora se volta inteira para a sua própria vida. E, de repente, você não precisa mais provar absolutamente nada para ninguém. E é aqui que o jogo fica cruel, porque quem te feriu começa a perceber que perdeu uma versão sua que jamais vai existir. De novo, o que te fazia estar ali, disposto, presente, acessível, morreu, acabou, sumiu. E quando percebe isso, vem aquele soco invisível no estômago. Porque entende, tarde demais, que você não só se afastou, você se transformou. O golpe mais elegante é exatamente esse. Não é gritar, não é jogar na cara, não é tentar mostrar que você está bem. É simplesmente estar bem. É acordar todos os dias com a consciência de que agora sua vida gira em torno de você e de mais ninguém. E isso dói mais do que qualquer silêncio, qualquer ausência, qualquer bloqueio. Porque a pessoa percebe que não é só que você sumiu, é que mesmo que ela tente te encontrar, não sabe mais onde te procurar. Você não está mais no mesmo lugar emocional, não tem mais os mesmos hábitos, não tem mais os mesmos pensamentos, não tem mais os mesmos ciclos. Você virou outra pessoa, e isso é devastador. Só que existe uma maneira ainda mais poderosa de selar esse impacto. São atitudes tão sutis, mas tão precisas, que fazem quem te feriu se corroer por dentro. E tudo isso sem você precisar abrir a boca. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Aqui é onde mora o verdadeiro poder. São nas atitudes sutis, quase invisíveis, que você provoca o maior desconforto na mente de quem te feriu. E o mais impressionante é que você não precisa falar absolutamente nada, porque o que pesa não são palavras, é o que você se tornou. Sabe aquela mudança de postura que não precisa ser anunciada? De repente, você não está mais nos mesmos lugares, não tem mais as mesmas rotinas, não reage mais da mesma forma. Quem te feriu percebe isso, porque sem perceber, começa a te procurar nos detalhes e não te encontra mais. Uma das atitudes mais letais é a total desconexão. Quando você para de consumir qualquer coisa que te conecte àquela pessoa, para de seguir, de olhar, de acompanhar, não por orgulho, mas porque, sinceramente, aquilo não faz mais sentido. E acredite, quem te feriu sente. Sente quando você deixa de observar, de se importar, de estar presente, nem que seja no silêncio. Outro detalhe é como você começa a se posicionar no mundo. Você passa a cuidar mais de si, melhora sua aparência, seu ambiente, suas relações. Surge mais leve, mais centrado, mais confiante. E isso, sem que você precise dizer nada, gera um desconforto brutal. Porque quem te perdeu percebe no silêncio que agora você está melhor. E que essa versão nunca mais estará disponível para ela. Além disso, você não responde provocações, não reage a indiretas, não se importa mais com quem não importa. E esse desprezo silencioso machuca muito mais do que qualquer resposta, porque não existe punição maior do que ser ignorado por alguém que antes te oferecia presença, cuidado e atenção. E é nesse estágio que tudo muda, porque quem
te feriu aos poucos, começa a entender que subestimou alguém que agora se tornou absolutamente inacessível. E tudo isso se conecta a um princípio tão antigo quanto poderoso. Um segredo capaz de transformar qualquer dor em poder absoluto. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora. Existe um segredo que poucos sabem. Uma chave que, quando você vira, transforma qualquer dor, rejeição ou traição em um poder que ninguém pode mais tirar de você. E esse segredo não está no outro, está em você. Porque o que te destrói não é o que fizeram com você, é o que você faz com isso. A verdade é simples e brutal. Enquanto você alimenta pensamentos de vingança, de provar algo, de querer reconhecimento, você continua dando poder para quem te feriu. Mas no exato momento em que você entende que a dor não é o seu fim, mas sim o seu combustível, tudo muda. Aquilo que te quebrou agora te constrói. O segredo está em não mais resistir à dor, mas sim transformá-la. Você para de se perguntar, por que fizeram isso comigo? E começa a se perguntar, o que eu vou fazer com isso que fizeram? Essa mudança, por mais simples que pareça, é o que separa quem fica preso no passado de quem se torna inatingível. E quando você começa a olhar para dentro, para sua própria construção, percebe que sua maior vingança é o seu crescimento. É acordar todos os dias com a consciência limpa, com paz, com autoestima intacta. Porque agora, quem te feriu não tem mais acesso nem ao pior de você, nem ao melhor. Simplesmente não tem mais você. E esse é o verdadeiro poder. Você não precisa que reconheçam seu valor. Você não precisa que te peçam desculpas. Você não precisa que te entendam, porque finalmente entendeu que quem precisa de você não é você que ficou, é quem te perdeu. E quando você se torna essa versão, uma versão que ninguém mais pode manipular, controlar ou subestimar, você automaticamente se transforma em alguém que ninguém jamais deveria ter perdido. E é exatamente sobre isso que eu vou te mostrar agora. Como ser lembrado como aquele que ninguém deveria ter perdido. Existe algo que, quando acontece, simplesmente não tem mais volta. É quando você se torna aquela pessoa que, não importa o quanto tentem esquecer, apagar, substituir, deixa uma marca que nunca mais sai. E essa marca não vem de gritos, nem de discussões, nem de vinganças. Ela nasce silenciosamente da sua própria evolução. Você se torna aquele que ninguém deveria ter perdido quando, de repente, sua vida começa a florescer sem aquela pessoa. E não é fingimento, é real. Você começa a se cuidar mais, a se priorizar, a prosperar nos pequenos e grandes detalhes. E sem perceber, quem te feriu começa a observar, mesmo que em silêncio, que a sua ausência virou um peso difícil de carregar. E o que dói, o que sufoca, o que machuca, não é só a sua falta. É a percepção cruel de que aquilo que você entregava, aquele cuidado, aquela lealdade, aquele amor, aquele respeito, não vai ser encontrado em mais ninguém, e a ficha cai. Só que, infelizmente, para quem te feriu, cai tarde demais. A partir daí, cada conquista sua vira uma punhalada invisível. Cada sorriso sincero, cada mudança visível, cada vitória pessoal é uma lembrança constante de que, em algum momento, alguém tomou a pior decisão possível: subestimar você. E o mais irônico, você não fez isso para provocar. Fez porque finalmente entendeu que a vida não para por causa de quem não te soube valorizar. E é justamente esse desapego, essa evolução, essa transformação que faz você se tornar inesquecível. Não porque você quis, mas porque agora é impossível te esquecer. Só que existe algo ainda mais cruel, mais inevitável e mais pesado para quem te perdeu. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora no nosso desfecho. O desfecho é sempre o mesmo, e acredite, ele não falha.
No começo, quem te feriu se sente no controle. Acredita que fez a escolha certa, que você era descartável, substituível, alguém fácil de esquecer. Mas o tempo é implacável. E ele começa silenciosamente a cobrar essa conta. De repente, as lembranças que eram ignoradas começam a apertar. O vazio que parecia suportável começa a se transformar em peso. As risadas que antes vinham fáceis, agora dão espaço para o silêncio. E aquele pensamento começa a rondar, dia após dia, sem dar trégua. O que foi que eu fiz? É nesse momento que a pessoa percebe que enquanto te tratava como opção, você, sem fazer alarde, se transformou na melhor decisão que ela nunca mais vai ter. E essa consciência vem de forma cruel, fria, sem aviso. Vem no café da manhã, vem na madrugada, vem nos momentos de silêncio e, principalmente, vem quando ela percebe que agora não tem mais volta. Porque quando quem te feriu finalmente entende, percebe que já é tarde demais. Você não está mais lá, não espera mais, não observa mais, não se importa mais. O que antes era dependência virou liberdade. O que antes era dor virou força. O que antes era saudade virou indiferença. E o mais devastador é que essa percepção não tem cura, porque ela não some, ela não enfraquece, ela não passa, ela fica e fica para sempre. Porque quando se percebe o valor de algo depois que perdeu, não há mais nada que se possa fazer. É uma ferida que o tempo não fecha, que ninguém consegue preencher, que nenhuma substituição alivia. E agora você tem duas escolhas. Pode seguir a vida tentando provar algo para quem não te merece, ou pode simplesmente se tornar tão grande, tão raro, tão inacessível, que quem te perdeu vai carregar esse arrependimento para sempre. Então agora me responda. Você realmente acha que merece continuar dando espaço na sua mente para quem não soube te valorizar? Porque se tem uma verdade que ficou escancarada aqui, é que quem te feriu só vai entender o tamanho do erro. Quando for tarde demais, você não precisa discutir, não precisa se explicar, não precisa postar indiretas, nem buscar validação. O que você precisa é se tornar tão grande, tão forte, tão centrado, que sua ausência fale por você. Porque quando quem te feriu perceber que não tem mais acesso, que aquela versão sua morreu e nunca mais volta, vai entender de forma cruel e silenciosa que te perdeu para sempre. E olha, o tempo cobra, e cobra pesado, porque quem acha que você sempre vai estar ali, disponível, acessível, um dia acorda e percebe que aquele lugar não está mais ocupado, que aquele cuidado, aquele amor, aquele apoio, agora pertence a alguém que realmente merece, você mesmo. E se tem algo que você precisa levar daqui, é isso. O verdadeiro poder não está em se vingar. Está em se tornar inatingível. A partir de agora, sua missão não é mais fazer alguém se arrepender. Sua missão é crescer tanto, se cuidar tanto, se amar tanto, que o arrependimento venha sozinho, no silêncio, no vazio, onde nem você e nem sua energia existem mais para essa pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você, então já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Eu me tornei inatingível. E não esquece, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo para você que quer se aprofundar ainda mais nesse caminho de força, evolução e liberdade emocional. A sua vida não espera por quem não soube te valorizar. Ela começa agora. E começa com você.